Fala pessoal do canal do Falso 9, a temporada de 2025 começou e a gente tava com tanta saudade que decidimos assistir esse jogo desse catadão do Flamengo contra o Boa Vista pelo Cariocão. Enquanto o time principal tá nos Estados Unidos ali com Felipe Luiz, José Boto e todos os principais atletas, o Flamengo expressinho, digamos assim, estreou no Cariocão fazendo uma partida muito ruim e a gente vai tentar explicar os motivos, né? Não é só um motivo ou dois, são alguns motivos que fizeram com que essa atuação fosse realmente abaixo da crítica, tá bom? Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquês. Pessoal, deixa o like no vídeo aí, porque mesmo fazer análise de um jogo tão ruim assim dá trabalho e o nosso canal quer crescer para alcançar os 100 mil inscritos antes do Mundial de Clubes, para onde irei presencialmente para fazer a cobertura, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que é importante falar é que o Boa Vista é uma equipe profissional, tá? Não é um time sub-20, é um time profissional de jogadores de uma idade maior, mais experientes na sua grande maioria, e que começou a se preparar para essa competição em novembro, tá? Alguns times começam em outubro a preparação para o Campeonato Carioca, tá? Então é um time que naturalmente teria mais conjunto. E entrou para jogar bastante retrancado, ou melhor, bastante compacto defensivamente, tá? E o Flamengo entrou com um plano de jogo bastante questionável, e eu vou explicar por quê. Primeiro, o time projetou, né, fazer uma saída de 3. O Kleber dos Santos projetou essa saída de 3 que tinha o Cleiton, zagueiro canhoto, jovem ainda, acho que tem 22 anos, pelo lado esquerdo. O Pablo, né, que voltou pro Flamengo. O Pablo, que é um jogador bastante caro, que já foi um zagueiraço, né? Enfim, já não combina muito em característica e em nível, então, um cara que tá praticamente aposentado em atividade, que não atua há muitos anos, aí pelo menos 2 anos, sendo praticamente não atuando, né, e estando ali nos elencos. Então, isso fez, aparentemente, essa opção trouxe o Daniel Salles, lateral direito de profundidade, um cara que ataca o espaço, que é muito ofensivo pelo corredor, para fazer uma saída de 3. Enquanto do outro lado, como você pode ver, o José Wellington, ele jogava mais adiantado, mais na linha dos meias, simétrico ao Thiaguinho, que é uma outra opção bastante questionável, né? Por que o Thiaguinho é tão questionável? Gente, o Thiaguinho chegou no Flamengo há muito tempo, ele já teve o contrato dele renovado, sabe Deus por quê. Tá no 6º ano dele de contratação, contratado pelo Flamengo, vive sendo emprestado. Assim, será que ele tem mais chance de ser aproveitado ou vendido do que o Schola, por exemplo, que tava no banco? E eu nem queria que o Schola jogasse pela direita, eu vou explicar um pouco mais adiante, tá? E aí você tinha uma saída 3+2, né? Com a saída de 3 mais os 2 volantes que eram bastante fixos, tanto o Ryan quanto o Fabiano, 2 bons jogadores, tá? Não caras tão acostumados a jogar de costa, mas bons jogadores. Aí o que acontecia? O Boa Vista bastante retrancado, e aí você olha, o Matheus Alessandro tá marcando ali essa saída de bola. E o que acontece quando você faz a saída de 3? A saída de 3 coloca os alas, né? Cria 2 alas, às vezes é um ala e um atacante que tá jogando aberto, como era o caso, e empurra esses caras na última linha do adversário. Ao fazer isso, você empurra esses pontas mais para trás e torna ainda mais difícil o jogo por dentro. Quando você faz a saída com 4, 2 laterais e 2 zagueiros, apesar de aparentemente ser mais gente atrás da linha da bola, na verdade não é, porque você atrai os pontas adversários para marcar esses laterais e acaba gerando mais linha de passe por dentro contra times muito retrancados. E aí, para piorar, o Daniel, por exemplo, que não é jogador para fazer saída de bola, ele não estava conduzindo a bola o suficiente para atrair ali a atenção desse Matheus Alessandro, que era o ponta, até acho que foi o melhor em campo. E ao não conduzir a bola até ele e fazer o passe prematuramente, todos os jogadores da linha de defesa estavam fazendo isso. E ao fazer o passe prematuramente, ele acabava mantendo o bloco dos caras compacto. O Thiaguinho, quando recebia a bola, ele
já estava muito marcado. O próprio Daniel, quando fazia a ultrapassagem, já tinha muita gente aglutinada no setor, e aí o time ficava rodando a bola em U ali, eternamente, né? Rodando a bola em U, enquanto tentava encontrar um espaço. Quando rodava essa bola em U, ela voltava no pé dos zagueiros. O Pablo, que acho que fez 100% dos passes em laterais, e o Cleiton, quando recebia essa bola, via que sempre tinha um espaço a percorrer. O Cleiton, aparentemente, desses 3 caras que estavam fazendo a saída de bola, talvez não tenha a melhor saída de bola, mas ele tinha a maior noção de que não adianta ele fazer o passe prematuro. E quando ele recebia a bola com essa quantidade de espaço, pelo menos ele tentava se aproximar um pouco do bloco do time adversário, que por sua vez, muito cômodo, né, não se aproximava. E aí era fácil errar esse passe, né? O próprio time não se projetava. O Ryan, o Fabiano tinham que tentar se projetar mais para bagunçar um pouco essa barreira, praticamente, que o Boa Vista fazia. E isso trouxe muita dificuldade para o Flamengo conseguir jogar pelo lado direito, por exemplo, que foi a dinâmica que eu mostrei anteriormente. Agora, bora mostrar a dinâmica do lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo, o Flamengo, ao colocar esses 5 caras mais avançados, né, ele colocava o José Wellington nessa profundidade e o Guilherme saindo de uma meia esquerda. Gente, o Guilherme é um jogador muito especial da base, tá? Ele é muito especial. E o Guilherme é um jogador versátil, tá? Ele jogou com o Felipe Luiz como um falso 9, ele jogou com o Felipe Luiz como um dos médios num 4-3-3, com um primeiro volante e 2 médios, então muitas vezes o Ryan, o Caio Garcia alinhado ao Guilherme num 4-3-3, com na frente lá, digamos, o Alacian ou o Felipe Tereza, mas muitas vezes o Alacian jogava aberto e o Guilherme como esse falso 9, com o Schola pelo lado esquerdo, ou o Eliel, ou o Adriel, enfim. Isso aconteceu várias vezes na base. O Guilherme não pode jogar nessa função pelo lado esquerdo, ele até pode, desde que o lateral seja um lateral estilo Ayrton Lucas, por exemplo. Não um lateral estilo Alexandro ou estilo Felipe Luiz, sem falar de qualidade, lógico, mas o José Wellington é esse tipo de lateral. É um jogador que tem um toque na bola especial, que tem um bom passe, mas que não tem profundidade. Então quem tinha que dar profundidade pelo lado esquerdo era o Guilherme. E aí, por mais que você tivesse ali um pouco mais de qualidade na saída ali com o Cleiton do lado esquerdo, com o José Wellington, você não usava isso. E aí, quando a bola chegava na linha de fundo, o Guilherme era que estava ali para fazer esse 1 contra 1, e ele não tem nem noção de jogar nesse espaço do campo. Então o Flamengo não conseguia jogar por dentro e não fazia Lohan e Carlinhos entrarem no jogo, né? Eles faziam praticamente uma dupla de ataque, o Lohan um pouco mais avançado, mas era esse meia, e ele não é esse estilo de meia carimbador, ele é um estilo de meia mais ponta de lança, digamos assim. Aqui o mesmo erro, o Daniel toca pro Thiaguinho, o Thiaguinho já tem muitas limitações, já não tinha por que estar em campo por conta de tudo isso que eu falei, nada contra o atleta, mas, assim, saiu com bola e tudo nessa jogada. Então, assim, o time já tinha muita gente atrás da linha da bola, como bem destacou na transmissão do Gol de Bruno Pet, mas pior do que isso era a postura frente a esse desafio quando estava ali atrás da linha da bola. Quando eventualmente conseguia abrir espaço, ó, de novo o Cleiton entendendo que ele tinha que bater para frente do bloco para poder abrir espaço, entendendo a hora de tocar para o Fabiano. E aí o Fabiano vai ter a janela de passe. Por quê? Porque o Cleiton reteve ali um pouco mais. Não usa, toca pelo lado direito, bola no Thiaguinho. Aí o Thiaguinho vai devolver nele e a jogada vai conseguir sair, porque você conseguiu deslocar o meio de campo. Na hora que a jogada saía e conseguiu chegar no pé do Lohan, teve uma jogada, o Lohan de costa tabelou e finalizou. Só que aí já tinha um bloqueio na frente, então os caras estavam marcando muito bem por mérito próprio e o Flamengo não conseguia descongestionar esse último terço dos caras pelas suas próprias opções. Para resolver isso, tinha que jogar rápido. E o Cleiton entendeu isso e conseguiu fazer pelo menos umas 3 boas inversões, enquanto o resto do time começou a tentar fazer muitas inversões e errar muitas jogadas. Só que ele fez pro Thiaguinho, né? E o Thiaguinho acabou não fazendo uma boa jogada ali, finalizando muito mal, mas pelo menos tentando, né, e gerando ali algum tipo de perigo. Então, o Flamengo estava muito limitado com a bola, e quando conseguia jogar por dentro,
representava maior perigo, como naquele lance do Lohan, como nesse lance aí, só que esse lance o Thiaguinho acabou errando a jogada e tomando um contra-ataque. E para receber esse contra-ataque, o time também não estava bem organizado. Por quê? Porque o principal jogador do time adversário era o Matheus Alessandro, esse que está com a bola. O cara mais veloz, mais driblador, mais capaz de fazer um contra um. E quem é que tinha que marcar esse cara? O zagueiro Pablo, nas transições. E aí realmente ficava bastante complexo e óbvio que o Matheus Alessandro ia deitar nesse jogo como deitou, e aí teve gol. No segundo tempo teve umas trocas que em algum momento melhoraram o time, especialmente quando foram táticas, né? Quando o Daniel Salles foi mais liberado, abrindo um pouco mão daquela saída de 3, o time teve alguns bons momentos no início do segundo tempo, aí depois bagunçou de vez, né? Coloca primeiro o João Alves no meio, depois desloca para lateral, tira o Daniel Salles do jogo, mantém o Thiaguinho por 80 minutos em campo. Depois, quando tira o Thiaguinho, coloca o Felipe Tereza, você vai achar que vai ter uma dupla de ataque com o Carlinhos, que o Lohan vai ser deslocado. Não, Felipe Tereza jogando aberto. Então, assim, show de horror, muito mal, né? Muito mal o Kleber nas decisões dele. Não sei se foram dele também, é preciso avaliar isso, porque assim, e se o cara recebeu uma orientação de escalar como titular o Thiaguinho e o Pablo, por exemplo, para tentar vender? Não tem como a gente saber a orientação que o cara recebeu. O que a gente tem que saber é que realmente o jogo foi muito ruim da parte do Flamengo, mas tem como melhorar. Ele pode colocar, por exemplo, inverter a dinâmica do time, colocar o Zé Wellington mais para fazer essa saída de bola, liberar o Daniel Salles, tirar o Thiaguinho do time, colocar o Schola aberto, centralizar o Guilherme. Tem muita coisa possível de ser feita, tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu fui.